Bom, vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui. Nós vamos estar falando agora do primeiro perfil a ser formado, que é o erudito, né? E por que que ele tem esse nome aí de erudito, né? E por que nós adaptamos esse nome para ele? O erudito, é que o nome científico dele seria esquizoide, né? O erudito, ele vai ter vou falar um pouquinho mais sobre o formato dele. O formato, você vai ver que é uma pessoa sempre muito magra, com os ossos bem salientes, né? Dá para se ver o osso aqui, assim, na bacia. Às vezes na perna, você vai ver que a gente chama aqui do joelho canela, joelho e canela, né? Você vai ver que ele é bem magrinho, tem os ossos do joelho expostos, né? O erudito dos 5 traços, ele é o único que ele não engorda. Ele é aquele que a gente chama de não engorda de ruim, né? Esse cara dificilmente, difícil não, é impossível o erudito engordar. Porém, preste bem atenção nesse detalhe, é possível você ver algumas pessoas que têm um traço erudito alto, às vezes não gorda, mas um pouquinho fortinho? É possível. Por quê, gente? Porque todas as pessoas, nós temos os 5 traços, os 5 perfil comportamental, corporal. Todos nós, todo mundo tem os 5. O que vocês vão precisar entender e saber, analisar, é quais são os 2 traços mais fortes, mais evidentes naquela pessoa, e talvez o traço mais fraco também, para poder ter uma comunicação mais assertiva. Se você conseguir definir quais são os dois primeiros, e o que ele tem menos, nossa, você já vai ter uma assertividade muito alta, mas muito alta mesmo, tá? De conseguir ter resultados diferenciados. A maioria das pessoas, ela tem 2 traços evidentes, que são os traços mais marcantes nela. Algumas têm uma só, que você já vai bate e você fala, não, esse é erudito purinho. Parece que é erudito puro, você vai ver que é o típico erudito mesmo. Tem pessoas que têm um traço bem pertinente. Mas tem pessoas que já não, né? Então, às vezes, o mais comum é ter 2, mas tem pessoas que têm 1 e tem pessoas que têm 3, né? E algumas têm até, parece que é muito misturado, né? E aí eu vou falar um pouquinho aqui desses nuances, do que acontece quando eles vão misturados, que é o quê? Uma pessoa muito confusa, né? Uma pessoa muito difícil de tomar algumas decisões. Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí. Vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui no erudito, você vai perceber que normalmente são pessoas muito com a cabeça maior, mais evidente, não é que a cabeça é maior que o corpo, mas a cabeça chama mais atenção que o corpo. Ele é sempre, na maioria das vezes, ou ele tem a cabeça muito grande, ou tem a cabeça muito torta, ou ele tem a cabeça muito comprida demais, né? A carona bem larga, bem grande mesmo, em termos de formato. Né? Nos ombros aqui, sim, como eu falei, no corpo, ele evidencia muito os ossos aparentes, né? Você vai ver aí sobre a questão da energia, que é essa setinha vermelha aí. A energia do erudito é toda canalizada na cabeça. Por que a energia do esquizoide do erudito é canalizada na cabeça? Porque o momento, quando é formado esse traço, ele é o primeiro traço que é formado dentro da barriga da mãe, na maioria das vezes, ou então no primeiro mês de vida, nos primeiros dias de vida. Mas na maioria, quase 90% deles é formado na gestação. E se dá esse formato, por quê? Só para vocês terem essa evidência. Normalmente, a mãe das pessoas que têm um erudito muito alto, eles são mães que passaram por momentos difíceis na gravidez, né? Por quê? Porque quando a mãe passa por um momento difícil na gravidez, um exemplo, se ela está passando por um momento difícil financeiramente. A mãe, quando ela está passando por um momento difícil financeiramente, ela normalmente, na hora que o filho mexe, e aí vai sair a dor dele, que a gente vai estar falando aí, a hora que o filho mexe na barriga da mãe, a mãe tende a passar a mão na barriga, e a preocupação vem, porque se ela está passando, você imagina, está passando por um momento difícil, a primeira coisa, algumas coisas que pode estar na cabeça dela, falar, nossa, como é que vai ser, gente? Como é que eu vou dar de comer para o meu filho? O que eu vou fazer, né, nessa situação, se não melhorar a situação financeira? Como que eu vou comprar as coisinhas para ele? Vai passando a mão. Só que quando a mãe começa a pensar esses tipos, trazer essas informações para ela, esse tipo de pensamento, o útero, na onde a criança está, ele fica mais
mais duro, mais rígido, né? E mais frio também. Ou seja, tira todo o conforto da criança. Por isso que a criança ela começa, então, a parar de mexer. Por quê? Porque o mundo daquela criança, naquele momento, é o quê? É a barriga da mãe. Então, o único universo que essa criança sabe, o único universo que essa criança tem, é o mundo da sua barriga. Então, se o momento que ela mexe, aquele universo fica ruim, se o momento que ela mexe, aquele universo fica gelado, ele começa a entender que mexer, ser visto, ser lembrado, existir naquele momento, para ele, é muito ruim. Né? E aqui você vai entender que, um exemplo, por que é ruim para ele na hora que ele mexe? Porque é o momento que ele existe para a mãe, né? Tipo assim, a mãe sabe que ele está ali. Mas naquele momento que ele mexe, a mãe tem consciência que existe alguém ali dentro toda hora, naquele momento. E na hora que ela lembra do menino, ela lembra do problema que ela pode ter, né? Que ela está enfrentando, e a hora que fica isso. E para a criança, como ela entende isso? É como se a dor dela, principalmente a dor maior que esse traço tem, que esse perfil tem, é a dor de ser rejeitado. Por quê? Porque naquela hora, a rejeição é a primeira coisa que ele sente. É como se, não é que a mãe está rejeitando, entende bem isso, tá? Não é que a mãe está rejeitando o filho. É que para o feto, como ele ainda não entende, porque quando ele está dentro da barriga da mãe, ele entende que ele e a mãe é uma coisa só, ele não consegue entender que ele é uma coisa, a mãe é outra, o que está acontecendo o que está acontecendo fora. Não, ele não entende nada disso. A única coisa que ele sabe, eu mexi e ficou ruim. Toda vez que eu existi, que eu apareci, alguma coisa ficou ruim. Marca isso, que você vai entender depois o que eu estou falando sobre a questão do comportamento dele, mesmo depois que ele vira criança, adulto, você vai ver o comportamento dele está muito atrelado a isso. Tá? O comportamento do erudito está muito atrelado a isso. O que esperar dessa pessoa, de um erudito? Você pode esperar dele muita razão, muita criatividade. Ele tem ideias fora da curva. De todos eles, não vou falar, não é que ele seja mais inteligente, mas dentro do universo, em termos de criação, de criatividade, capacidade de raciocínio rápido, o erudito é o fora da curva, por isso o nome erudito, né? Que é a pessoa que gosta de estudar, que gosta de estar no universo das ideias, no campo das ideias. Uma outra coisa que é interessante é que você não esperar dele. Que o que você não deve esperar dele? Uma pessoa de ter contato físico, não é uma pessoa de gostar de exibição, não gosta de se mostrar em lugar nenhum, ele não gosta de mostrar suas emoções, ele não gosta de mostrar o seu sentimento. Gente, aí aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, por que vocês não podem esperar desse traço muito sentimentalismo? Porque para ele, o que é mais importante para o erudito, é a ideia, é a cabeça dele. É a forma com que ele entende o mundo, é a forma com que ele interpreta o mundo, é a forma com que ele vê esse mundo. E por que é importante nós entendermos isso? Porque quando você começar a se relacionar com o erudito, você vai ver que ele não é uma pessoa de muita expressão. Ele não é uma pessoa que parece que ele está apático à dor das pessoas. Não é, porque para ele o sentimento, a emoção não tem muito sentido. Por quê? Lembra que eu falei dentro do ventre da mãe? Que quando ele se mexia, quando ele era lembrado que estava ali, parecia que o mundo dele ficava ruim. Então você vai ver que normalmente essas pessoas eles vão gostar normalmente de coisas mais de cores mais neutras, não vai gostar mais de um cinza, de um palha, de umas coisas que não chamam atenção. Tudo que não chama atenção ele vai gostar. Normalmente ele gosta de andar mais largado, desarrumado. Por quê? Porque ele não quer chamar atenção mesmo. Normalmente ele gosta de ficar sozinho, ele gosta dos momentos dele de estar sozinho. Ele zela muito por esse ambiente. Para ele é muito importante isso, tá? Você vai ver que uma das defesas que ele tem, quando ele se sente com medo, acuado, se ele fala alguma coisa, alguém criticar, então esquece, ele não vai falar mais. Você pode ter certeza, ele já tem dificuldade de ficar conversando. Por quê? Porque ele não queria nem estar ali. Ele quer ir para o mundo das ideias. Então, o que ele faz quando você começa a coagir uma pessoa assim? Ele vai entrar dentro do mundo dele. Ele tem um mundo dele, parece que ele vive no mundo da lua, você pode ver. Às vezes você está conversando com ele, parece que ele nem está ali.
Ele vai para um universo paralelo e ele fica lá dentro, e ali é o mundo dele. Por quê? Porque ali ninguém rejeita ele, ninguém critica as ideias dele, ninguém fala do jeito que ele anda, ninguém fala do jeito que ele veste, ninguém fala do jeito que ele pensa, ninguém acha ele esquisito. Não, ali por quê? Porque ele é assim. E você vai ver que o corpo dele também é assim, você vai ver que ele é desconectado mesmo. É um corpo meio desleixado, ele anda meio desengonçado, ele para desengonçado. Tudo para ele, por quê? Porque o corpo dele parece que é mal encaixado. Por quê, gente? Tudo isso existe um propósito, porque a mente dele funciona dessa forma. E é por isso que ele consegue, por quê? Porque ele tira toda a energia que o corpo precisaria para poder se organizar, para poder ter uma postura mais. Não, isso aqui não é importante para mim, não. O mais importante é o que eu penso, o mais importante é o que eu acredito, aquilo que eu crio, esse universo da mente dele é o que é importante para ele. Então, como você estimula uma pessoa assim? Prestando atenção nas suas ideias, valorizando e elogiando o seu jeito de pensar. Eu falo sempre que é muito importante você lembrar disso. Tá? Se você vai ser um líder ou você está sendo liderado e tem um erudito na tua equipe, não adianta você elogiar o cabelo dele, não adianta você elogiar o atendimento dele, não adianta. O erudito, o que faz sentido para ele é você elogiar o jeito dele de pensar. Se você elogiar as ideias dele, sabe? Elogiar a criação, aquilo que ele criou, aí sim, aí para ele tem valor e muito. Mas dependendo, é muito importante você entender que esses traços, ele vai se dar muito bem na área de criação, na área de design. Mas esse perfil vai se dar bem atendendo gente? Ele vai se dar bem para se relacionar? Gente, ele não vai se relacionar bem. Por quê? Porque eu não se relaciona bem nem com ele. Ele gosta de viver no mundo paralelo. Ele é um cara de criação. Isso quer dizer que todo esquizoide, então, ele não pode estar num lugar onde tem muita gente. Se você quer um resultado realmente diferenciado do esquizoide, de um erudito, é muito importante você entender. É muito importante você entender como ele funciona. Por quê? Porque aí você não vai esperar dele um exemplo de você fazer algo grandioso, bonito, lindo, e ele fala, nossa, que lindo, eu gostei. Não vai ter isso, velho. O máximo que eu ia falar para você, ficou legal, bacana. Desse jeito. Por quê? Porque ele é desse jeito. Ele não está desse jeito com você, ele não está desse jeito porque ele não gostou do que você fez. Não, ele é desse jeito. E na mente dele, assim como você não entende essa reação dele, ele também não entende por que você está esperando esse estardalhaço todo. Eu falei, cara, você é louco? Para que essa euforia toda? Para que essa doideira? Eu falei, não, filho, calma, sem essas coisas espalhafatosas, tudo que aparece demais, gente que gosta de se aparecer, sempre ele corre. Levar em treinamento motivacional e pula, e fala para isso, para fulano, e fala isso, você vai dar um troço nele. Ele não gosta desse tipo de coisa. E é importante você saber, por quê? Porque primeiro, você não vai trazer isso para o pessoal. Ele não está desfazendo de você. Se você tem um líder que é assim, entenda, não tem nada com você, é o jeito dele ser. Se é um liderado, fala, nossa, aquele cara lá parece nada com nada, ele parece estar morrendo. Falei, não, cara, você não está sabendo, você não está sabendo lidar com ele, esse é o jeito dele. Então, se você colocou ele em algum lugar onde ele não vai conseguir produzir, esquece, vai colocar ele em um lugar para vender. Todos os traços, uma das coisas que eu faço quando eu estou fazendo um treinamento de venda, por exemplo, as pessoas sempre perguntam para mim, o erudito, então, ele não vai conseguir vender? Gente, ele consegue vender. Ele só não vai conseguir vender igual os outros traços vendem. Talvez o padrão de venda, entende? Ele vai ter que criar um ambiente para ele vender. Um exemplo, ele vai ser uma pessoa, ele pode ser, principalmente dependendo do segundo traço que tiver, né? Ele pode ser uma pessoa que vende muito na questão do telemarketing, pode ser que ele venda muito para o WhatsApp, que hoje é bem comum também. Então, por quê? Porque quanto menos contato ele tiver, ele consegue fazer, mas ele não gosta de contato. Você quer ver você perder uma vez, se você estiver vendendo com um cara desse, você põe a mão nele. Você ficar muito perto dele, muito em cima, dando pressão. Nossa, ele quer morrer com aquilo. É aquela pessoa que você entrou na tua loja, você olhou ele ali. Se você ficar muito em cima dele, ele vai falar para você, tá com medo de eu roubar alguma coisa aqui? Vou pegar nada, não, só estou olhando só. Ainda vai ficar bravo ainda. Diferente do outro caso que nós vamos falar daqui a pouco, você vai ver que ele é totalmente diferente. Por quê? Porque esse cara, ele gosta de coisa. Então, se você trabalha, eu não sei qual o setor que você trabalha, a área que você trabalha, mas vamos supor
lojista é uma das pessoas que nos procura bastante. E se você for oferecer uma roupa, um exemplo para eles, você vai oferecer uma roupa colorida, você vai oferecer para ele uma roupa xadrez, vai oferecer para ele uma roupa, sei lá, uma roupa que chama atenção, ele não vai querer. Ele vai colocar a roupa muitas vezes largada, se for um homem, um preto, um branco, um cinza, um palha, sem muito detalhe, sem muito. Por quê? Porque ele não quer chamar atenção. Esse é o traço erudito. Então, agora nós vamos para o segundo traço, que é o traço acolhedor. Você vai ver que ele é totalmente diferente do erudito. Vamos lá?